Desejo um bom dia a todos. Um sábado muito feliz. Podem falar bom dia. E queria começar agradecendo a Deus, que é um privilégio, é um prazer, é uma honra, uma alegria poder estar aqui neste púlpito tão especial, cobiçado, eu diria um dos mais importantes do mundo. Mas em qualquer lugar que você se levanta para pregar é um lugar importante. Agradecer a família, agradecer os amigos, a igreja, pastor Henrique, os demais associados. Pastor Henrique é como um filhão para nós. E agradecer de forma especial aos meus amigos, o Valdeci e o Lineu. Que música esplendorosa! Tocou profundamente o meu coração, e há tantos outros que estão aqui. Eu fiquei olhando a quantidade de pastores e médicos que nós temos aqui. Que igreja abençoada, louvado seja Deus. Mas você que não é pastor e não é médico, mas está aqui, você é tão importante quanto, porque você também é um adorador. Os nossos títulos, na hora da adoração, eles não valem nada. O que vale na hora da adoração é um título que está aqui dentro, ó. Se você é um filho, uma filha de Deus. Bom, nesta semana, eu pretendo abordar esse tema grandioso, insubstituíveis. Hoje vou começar com você, porque você é insubstituível. Nos ensinaram uma mentira, e infelizmente nós acreditamos nela. E a mentira que nos ensinaram foi: ninguém é insubstituível. É mentira. Uma vez eu visitei uma senhora simples, mãe de 10 filhos. Ela havia perdido um filho de 9 anos de idade. Antes de ir fazer aquele sermão, alguém me falou o seguinte: felizmente ela ainda tem 9. E eu pensei, eu não posso falar isso para ela, porque os 9 não preenchem o lugar daquele que foi embora. Bom, mas antes de falar do meu assunto de hoje, quero dizer que na sexta-feira nós teremos a ceia. Dizer também que em cada reunião eu vou contar um pouco da minha história. Não porque eu seja importante, porque o importante é Deus. Eu li na Bíblia, em Isaías capítulo 40, que diante de Deus as nações são como poeira. Se as nações são como poeira, o que é um indivíduo? Por isso, depois de entender isso, eu comecei a dizer que eu sou menos que a metade de um grão de areia. E por que contar a história de menos da metade de um grão de areia? Para mostrar como Deus ama seus filhos e suas filhas. Algumas coisas que aconteceram provam que Deus conduz a nossa vida na direção da eternidade. Eu tenho certeza que seremos abençoados. Vou contar algo relevante, é claro, e vou começar com o primeiro capítulo agora. Eu não vou dizer que seria assim em capítulos como uma novela, porque é muito mais do que uma novela. E eu sei que muitas pessoas são vidradas em séries. Então eu dividi em 8 capítulos, e vou dizer que nasci numa pequena fazenda chamada Palmeira, no interior aqui do estado de São Paulo, em Monte Azul Paulista. E eu cresci num lugar pitoresco, mas muito gostoso. Tínhamos cavalo, tínhamos algumas vaquinhas de leite, alguns outros animais, um rio onde podíamos nadar, pescar. E eu me lembro que aconteceu um episódio muito interessante num ano, quando eu deveria ter uns 9 anos de idade, mais ou menos. O pastor da igreja foi nos visitar,
estavam construindo a igreja da cidade, e o pastor pediu para o meu pai que ele fizesse uma oferta para a construção da igreja. Meu pai tinha plantado uma roça de arroz muito grande, e o arroz estava lindo, lindo, e meu pai disse: se eu tiver uma boa colheita, eu vendo tantos sacos de arroz e vou fazer a oferta para a construção da igreja. Acontece que a lavoura, ela tem assim, o vai e vem, não é? Depende de muitas coisas, inclusive da chuva. E naquele ano, exatamente naquele ano, na hora do embuchamento do arroz, isto é, quando o arroz deveria produzir o cacho dentro do caule, não choveu. E os cachos saíram todos branquinhos, sem nada dentro, nada. Meu pai tinha prometido dar uma oferta com base na colheita. Não houve colheita. Sabem o que meu pai fez? Ele vendeu a nossa vaquinha preferida, a Mochinha, e fez a oferta. E lá em casa ninguém entendeu nada, nada, porque a oferta seria com base na colheita. Não houve colheita, não há oferta. Mas o meu pai, embora fosse um homem simples, ele conhecia aquele que está assentado no trono do universo. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Levei a vaquinha Mochinha para o sítio do senhor Francisco, que era conhecido como Chico Machadinho. No ano seguinte, o meu pai plantou a mesma quantidade de arroz. Naquele ano seguinte, choveu na hora certa. O arroz ficou maravilhoso. Vinha gente de todos os lugares para ver a roça de arroz do meu pai. Deu tanto arroz, mas tanto, que meu pai teve que contratar uma colheitadeira para poder colher o arroz. Eu não me lembro o nome da máquina, mas era linda, novinha, não sei se era John Deere, ou se era New Holland, ou coisa assim, mas eu lembro do nome do dono da máquina, Inácio Centena. Naquele ano, podem crer, deu o suficiente para 3 colheitas grandes, 3 grandes colheitas. Deu para o ano passado, que não tinha dado nada, o ano anterior, para aquele ano em curso, e até para o ano seguinte. E sabe o que meu pai fez? Comprou de volta a Mochinha. E eu fui buscá-la, moleque de 9 anos, e ela era mansinha demais. Botei uma corda no pescoço dela, e eu a trouxe para a fazenda, e quando abri a porteira, tirei a corda do pescoço dela, com essa mão aqui, ó, que um dia vai abraçar Jesus. Eu toquei no traseiro dela assim, uns tapinhas. Ela troteou umas 4 ou 5 vezes e começou a pastar onde era o seu lugar. Meu pai conhecia Deus. A diferença entre uma pessoa e outra é quando ela conhece Deus. Deus ama a todos e faz milagres para todos, só que alguns não percebem. Me lembro que quando eu fiz 7 anos de idade, família pobre, não comprava um PS5 naquele tempo, um PS5, né? Não comprava um smartphone para os filhos. Eu ganhei um presente muito precioso, uma caixinha de sapato assim, e dentro tinha um animalzinho, um cãozinho, que ficou grande depois, o Brutus. E o Brutus era meu amigo. Eu estudava numa escola rural, e ele ia comigo 4 quilômetros caminhando, e voltava. Ele era muito hábil, muito inteligente, deitava na soleira da porta, enquanto a gente ficava estudando. Na hora do recreio ele fazia a festa da criançada, mas a criançada também dava o troco, compartilhava com ele um pedacinho do lanche.
Ele era tão inteligente que quase aprendeu a ler e escrever. Com 10 anos de idade nós nos mudamos para a cidade, em frente da tal igreja que estava em construção. O Brutus, que antes ia conosco para a escola, agora virou o feitor da construção. Ele ia lá vistoriar a construção toda hora. E um domingo à tarde, não havia asfalto na rua, eles estavam fazendo a guia da sarjeta, e eu estava sentado numa daquelas pedras grandes, e o Brutus atravessou a rua para vistoriar a construção da igreja, e vinha vindo lá em cima da rua, eu acho que era a rua São Pedro o nome, vinha vindo uma caminhonete, e eu pensei assim, não vai ser legal, e eu chamei o Brutus, e olhei para ele olhou para mim, levantou a cabeça, e veio na minha direção. Amanhã eu continuo. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 6, é o verso 37. Se você aprendeu que ninguém é insubstituível, hoje vai descobrir que isso é uma das grandes mentiras desse mundo, que aliás, esse mundo aqui vive mais da mentira do que da verdade. Por isso que nós não podemos nos conformar com esse mundo aqui. Pegue a sua Bíblia, João capítulo 6, é o verso de número 37. 37. Você tem uma Bíblia? Tem assim, de papel? Pode ser no papel, pode ser num smartphone, pode ser no computador, no tablet. E você que está nos acompanhando aí pelo canal, encontre aí, por favor, João capítulo 6, verso 37. Jesus disse assim, aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Na nossa semana aqui, nós vamos ter sempre uma fala de Jesus. Por que uma fala de Jesus? Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia diz que Jesus também é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne. As palavras de Jesus, elas são a palavra de Deus duas vezes. Porque é a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Tudo é importante na Bíblia, tudo. Mas olha que preciosidade. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vou substituir aqui a expressão, a frase, de modo nenhum o lançarei fora, sem fazer qualquer violência ao texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, eu não vou substituir. Sabe por quê? Porque você não é uma escova de dentes, você não é um aparelho de barbear, que você usa um tempo e troca. O que é que Jesus disse? Eu não lanço fora. Esse eu não lanço fora, é porque não pode ser substituído, porque se pudesse ser substituído, ele lançaria fora. Tem umas coisas na Bíblia, que nós precisamos entender. O projeto salvação, precisa ser entendido, é simples, e você vai descobrir nesta semana, que são as coisas mais simples, que são as mais importantes. Aliás, por vezes, as lições mais profundas, nós aprendemos com as pessoas mais simples. Penso que já aconteceu isso com você. Eu olho para a Bíblia, e eu penso assim, é a palavra de Deus, é luz para o meu caminho, é a verdade que me santifica, está tudo certo. Mas eu vou dizer o meu conceito, a minha frase, a respeito da Bíblia.
E se você quiser gravar essa frase aí, ligue o seu aparelho aí no gravar, porque essa frase você não vai encontrar nos livros. Preste muita atenção. A Bíblia são fragmentos da mente de Deus, traduzidos em linguagem humana, para que você e eu possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, e termos vida eterna. É só isso, nada mais. Por que são fragmentos da mente de Deus? Porque a mente de Deus é infinita, não caberia aqui, traduzidos na nossa linguagem, para nós entendermos o mínimo. Porque o mínimo é o necessário, porque esse assunto será estudado na eternidade. E como é que eu posso querer entender esse assunto todo aqui, com a minha mente pequena, finita? Deus revelou o mínimo necessário, mas é o importante, é o necessário. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a Deus, a nós. As coisas reveladas, digo, pertencem a nós, as não reveladas pertencem a Deus. Lembra-se disso? O que é que Deus revelou? Deus revelou o necessário para que possamos aceitar Jesus, não apenas como Salvador, porque todo mundo diz que Jesus é o Salvador, mas Ele não é só isso, Ele é também o Senhor. Eu quero um Salvador, mas não quero um Senhor para mandar na minha vida. Eu não vou para o céu se eu quero só um Salvador, se eu não quero um Senhor. Aliás, o Novo Testamento usa muito menos, mas muito menos, assustadoramente menos, a palavra Salvador do que a palavra Senhor. Jesus é o Salvador e não há outro, mas Ele é o Senhor e não há outro. Ele mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém. Então Deus revelou, através desses fragmentos da sua mente, que é a Bíblia, aquilo que é necessário para eu entender o mínimo necessário do plano da redenção. E isso me dá a possibilidade de aceitar Jesus como Salvador e Senhor e ter a vida eterna. E quem aceita Jesus como Salvador e Senhor já tem a vida eterna, porque a vida eterna começa aqui. E o que a igreja diz? Louvado seja Deus. Eu tenho aqui comigo uma foto. Essa foto ela foi tirada no dia do lançamento da pedra fundamental desta instituição aqui. E essa foto aqui, que está aí na tela, meu saudoso chefe, o pastor Homero, nós estávamos lendo a placa nesse dia. Às vezes a gente despreza os pequenos começos, não é verdade? Já perceberam? Tudo aquilo que você começar com fé, e se você começar de joelhos, vai permanecer de pé. Tudo. Porque Deus é o grande realizador. Me lembro que naquele dia, um irmão chegou para o pastor Walter Boger, um homem de Deus maravilhoso, líder, e falou para ele assim: pastor Boger, nós cremos que Jesus vai voltar logo, por que vamos construir um novo colégio? Naquele tempo não chamava o NASP, chamava Novo IAE. E eu me lembro da resposta daquele grande homem de Deus. Ele falou assim: nós cremos que Jesus vai voltar logo. É verdade, mas é melhor que Ele nos encontre trabalhando. É melhor que Ele nos encontre trabalhando. Aliás, Jesus contou uma parábola, onde Ele disse assim, no final da parábola: bem-aventurados aqueles servos que quando o Senhor vier, os encontrar trabalhando. Você é insubstituível. Pequenos começos, grandes resultados. Eu me lembro também quando eu preguei meu primeiro sermão, primeira vez,
16 para 17 anos de idade. Eu tremia que um joelho batia no outro. E eu me lembro que preguei sobre a volta de Jesus, João 14, 1 a 3. E eu me lembro que preparei para pregar 40 minutos, porque naquele tempo tinha que pregar 40 minutos. E eu estava tão nervoso, parecia uma metralhadora, eu preguei os 40 minutos em 8. 24 de setembro de 1972, mais de 50 anos, Jesus ainda não veio. E acha que eu estou decepcionado? Pelo contrário, muito feliz, porque eu estou 50 anos mais perto da volta de Jesus. Você é insubstituível. Sabe por quê? Porque em todo o universo de Deus, conhecido e desconhecido, Deus não tem uma outra pessoa igual a você. Um outro indivíduo pode me substituir, pode substituir você numa função, num trabalho, numa profissão, mas não pode substituir você como pessoa, porque não existe um outro igual a você, não tem. E Jesus falou assim: eu nunca lançarei você fora. Você sabe que hoje nós vivemos no período do cancelamento, né? A coisa mais fácil que tem hoje é cancelar alguém. Vou dizer para você o seguinte: no WhatsApp de Cristo não existe a tecla cancelar, porque você é insubstituível para Deus. Pastor, de onde que você tirou essa ideia? Está aqui, eu acabei de ler para você. Se Jesus não me lança fora, é porque eu sou importante para Ele. O mundo pode pisar no meu pescoço, a família, os amigos, a empresa, a igreja, mas Jesus nunca me lança fora. E eu espero que você não esteja aqui por causa da igreja. Eu espero que você não esteja aqui por causa de mim, porque eu posso decepcionar você, a igreja pode decepcionar você, mas Jesus nunca lança fora você. O mundo pode amassar você, mas para Deus você continuará tendo o mesmo valor. Lembra lá na criação como é que foi? No primeiro dia Deus falou assim: é bom. No segundo dia Ele falou: é bom. No terceiro Ele falou: é bom. Até o quinto dia tudo é bom. Mas quando Ele fez você, Ele falou assim: é muito bom. Esse é o valor que você tem. Isso aqui não é autoestima não. Isso aqui não é autoajuda não. Isso aqui é a ajuda que vem de Deus, a ajuda que vem do alto. Ele olha para você e para mim e diz assim: é bom demais, é tão bom que Jesus teria dado a vida só por você. Amém? Diga louvado seja Deus. Nós estamos acostumados com os provérbios, né? Os provérbios nos enganam. Não falo os provérbios da Bíblia não, eu falo os ditados desta vida aqui. Dizem: a fila anda, mas as pessoas para Deus são insubstituíveis. A fila pode andar, mas para Deus você é insubstituível. Eu gosto de olhar para a história da redenção, e eu vejo, por exemplo, Deus tratando com Adão lá no começo. Esqueça o aspecto teológico por um instante, você que é teólogo como eu. Esqueça o aspecto da cosmologia universal. Não teria sido muito mais prático, mais fácil? Lembre-se que eu pedi para esquecer o aspecto teológico, ok? Não teria sido muito mais prático destruir Adão e Eva e fazer um novo casal? Sabe por que Deus não fez isto? Porque Adão e Eva eram insubstituíveis. Sabe por que Deus não rejeitou Moisés? Porque Moisés era insubstituível. Olha para as pessoas da história bíblica, e você vai descobrir que apesar dos defeitos,
porque graças a Deus, a Bíblia não esconde os defeitos. Não tem Photoshop na Bíblia. É o que é. Apesar dos defeitos, Deus não nos rejeita, porque para Deus nós somos insubstituíveis. Insubstituíveis. Queria dar uma ideia para você. Convide um dia só, Jesus para almoçar com você. E se você convidar pelo menos uma vez, de verdade, de coração, Ele vai convidar você para jantar com Ele. Se você o convidar para o almoço, na sua vida terrena, Ele vai convidar você para jantar com Ele na eternidade, porque você é insubstituível. Pare de julgar as pessoas. Olhe para o lado bom da vida. Eu sei que em cada um de nós existe uma idiosincrasia que nos prende, mas nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Esse é o segredo da vida, porque Jesus ama as pessoas, e Ele usa as coisas para salvar as pessoas, e às vezes Ele usa as pessoas para salvar as pessoas. A lógica humana não presta, e muitas vezes nós queremos que tudo seja como dizem, o preto no branco. Não é assim. A lógica humana está de pernas para cima. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Há alguns animais que estão em extinção, e se você criar um problema para um desses animais, eu não vou usar a expressão mais rude, não é? Mas se você criar algum problema para um desses animais em extinção, você comete um crime inafiançável, mas pode matar um bebê no ventre da mãe. É a lógica humana que está virada. Onde nós vamos parar? Muito em breve Jesus vai voltar, porque o próprio Senhor está olhando para nós e está prontinho para dizer: basta, chega. Ele está olhando para você. Você é que é o objeto dele, o objeto do desejo. Você que é o prazer dele. E quando Paulo diz em Romanos 12, não se conformem com esse mundo não, permitam que a mente de vocês seja transformada, para que vocês entendam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dando um recado para nós que vivemos nesses últimos dias, onde os terroristas destroem as crianças. Eu não estou defendendo nenhum lado, não defendo política, não defendo futebol, não defendo religião. Eu trabalho para Deus, e Deus está acima de todas estas coisas, inclusive da religião. Deus ama você, do jeito que você é, mas lembre-se, Ele quer transformar você. Lembre-se que Deus aceita todos, mas Ele não aceita tudo. Venha do jeito que você está, mas tenha a consciência de que Ele vai transformar você. E só tem um jeito de sermos transformados: permitindo que o Senhor trabalhe no nosso coração. Deu para entender que você é insubstituível? Deus não tem outro. Deus tem um lugar no céu para você, uma cadeira. Se você não for, a cadeira vai ficar vazia, porque Ele não vai colocar outro no lugar. Não vai. Agora, assim como Deus tem um lugar para você na eternidade, Ele tem também um lugar para você aqui. Você é um instrumento, você é a missão.
Quero contar uma história para vocês. Uma história de uma menina chamada Cleise Mara. Essa menina estava preparada para ser batizada, mais ou menos 12 anos de idade. Estava na fila para ser batizada. Mas pelo fato de os seus pais terem um mercado que não fechava no sábado, um daqueles bons irmãos, zelosos, o zelo às vezes atrapalha, quando não tem entendimento, arrancou essa adolescente da fila e não permitiu que ela fosse batizada. Vou ensinar uma coisa para vocês: quando eu empurro alguém para longe de Deus, o inimigo ri, e dá risada, e abre os braços, e recebe com alegria. E essa menina viu o mundo se abrir para ela. A mãe era cristã, os avós cristãos, mas ela se tornou a primeira locutora de rodeios do mundo, locutora mulher, porque eram sempre homens. Ficou famosa, muito famosa. Seu nome se tornou conhecido no Brasil e no mundo. Esteve presente nos principais programas de televisão do Brasil. Chegava de helicóptero para narrar os rodeios. Participou, houve uma novela da Globo que foi baseada em partes em sua própria vida. Participou de novela. Mas tem uma coisa: o Deus que esperou Pedro lá na beira da praia, estava esperando essa menina. O Deus que foi atrás de Adão e disse: onde estás? Estava esperando essa menina, porque você é insubstituível. Veio uma enfermidade, um câncer terrível, com metástases. O Deus que estava esperando percebeu que essa jovem abriu uma brecha. E vou dizer para você uma coisa: eu gosto de pesca esportiva. Pastor Henrique é meu companheiro nisso aí. Fomos pescar a semana passada, não pegamos nada, viu, gente? Deus é um pescador que não perde uma fisgada. Quando você abre uma brecha, Ele entra e não sai mais, porque o que vem a mim eu nunca lançarei fora. Aleluia. Eu não posso me demorar, mas ela foi curada do câncer, venceu a batalha. Mas mais do que isto, Deus venceu a batalha no seu coração. Ela foi batizada e se tornou uma pregadora da palavra de Deus. Quero que vocês recebam com alegria Mara Magalhães. Vem aqui, Mara. A Mara me disse há pouco que estava muito emocionada, mas para quem já cuidou de milhares e milhares de pessoas, Pastor Henrique, para quem já participou de muitas coisas grandes, essa emoção é diferente, não é? Para quem já narrou Barretos para 35 mil pessoas, eu nem sei para quantos milhões de pessoas eu narrei. Essa foi a maior emoção da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos. Deus seja louvado. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ou algumas poucas perguntas.
O que você sentiu quando tiraram você da fila do batismo? Me senti rejeitada. É terrível, né? É, porque eu estava preparada. Você sentiu o sucesso de perto, porque foi aplaudida por milhares e milhares e milhares de pessoas. Como é sentir o sucesso de perto? O sucesso é uma ilusão. Quando você fica doente, eles te descartam. Diferentemente de Jesus, que abre os braços e te cura. E o câncer, você venceu a batalha com Jesus? Jesus é o médico dos médicos. Ele não só curou meu câncer, todas as metástases, como Ele curou a minha mente, o meu coração. Hoje eu sou uma nova mulher e levanto aqui a minha espada e digo: Jesus, Tu é digno de toda a honra e toda a glória e poder. Amém, amém, louvado seja Deus. Olha que bênção, glória a Deus, hein? Essa menina aqui, ela é uma prima nossa, porque em cidade pequena, todo mundo acaba virando parente, né? Deixa eu fazer a última pergunta para você, antes de chamar o Natan aqui, perto de nós. O que você pretende fazer com a sua vida agora, desde o seu batismo até o dia da volta de Jesus? Ganhar vidas para Jesus. Eu ganho vidas de todas as formas. Na sala 57, acredito estar ganhando uma vida para Jesus aqui. Acredite em Jesus, acredite em milagres. Jesus está voltando. Eu vou trabalhar para Ele até meu último suspiro e pretendo escrever um livro contando a minha história, porque o pastor, meu primo Estina, falou: escreve a tua história para inspirar pessoas a acreditar que Jesus cura. Deus te abençoe muito, Mara. Você Amém. Eu que agradeço. Você é uma bênção. Natan, vem aqui. Cadê o Natan? Natan vai cantar uma música que fala que não existe um outro igual a você. E enquanto ele estiver cantando, eu quero perguntar para você o seguinte: você se sente às vezes meio fora assim da caixinha? Você se sente às vezes abandonado, abandonada, desvalorizado, desvalorizada? Você se sente às vezes triste, doente? Você é insubstituível, sabia? Eu não quero que todos se levantem, não é um apelo para todo mundo, mas é um apelo para aqueles que estão sofrendo de alguma maneira e que gostariam de ouvir o Senhor Jesus dizendo: para mim você é insubstituível. Só aqueles que gostariam de receber um abraço de Jesus hoje de manhã, como a Mara foi abraçada e ouviu Jesus falando: você é insubstituível para mim, eu amo você, eu vou curar você, eu vou salvar você. Se tiver pelo menos uma ou duas ou três ou cinco pessoas que desejam se levantar, e em se levantando estarão dizendo para Deus: eu quero receber esse abraço, eu quero ouvir essa voz. Enquanto Natan estiver cantando, quero que você fique em pé. Eu não posso fazer nada por você, a não ser orar, porque eu disse que eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas o meu Jesus, o meu Deus, Ele é grande e poderoso, Ele pode e fará. Deus abençoe você. Vem aqui perto, filho. Se você sabe essa música, cante comigo, por favor. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar da janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva
Você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Obrigado, Natan. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Feche os olhos. Deus querido, que alegria ouvir Jesus dizendo que somos insubstituíveis, que não nos lança fora. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esse momento tão gostoso, tão abençoador. Permita em tua bondade que todos nós sejamos abraçados agora, que todos nós ouçamos a tua voz, que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos certos de que tivemos um encontro com o Rei do Universo. Tua bênção também para os demais programas que teremos, que o teu nome continue sendo engrandecido e louvado. E obrigado, porque o Senhor nos conhece plenamente, profundamente. O Senhor conhece todas as coisas a respeito de nós, e o Senhor cuida de nós como ninguém. Nós te amamos e queremos te servir até o final, e depois continuar te adorando e te louvando na eternidade. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém.